Pessoal, muito boa noite a todos que se encontram aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos vocês aí que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes, sintam-se abraçados, como se realmente estivessem aqui conosco. Como é de nosso hábito, como é o hábito de todas as reuniões no ambiente espírita, elas se iniciam com uma prece. Que na verdade é aquele movimento interior de maior identificação com os planos espirituais que se encontram bem acima de nós. É aquele instante em que os pensamentos deixam de ficar focados na matéria que é transitória, buscando a permanência daquilo que é espiritual. E assim fazendo, automaticamente as nossas vibrações se aceleram, automaticamente a sintonia se faz mais facilitada com os nossos amigos espirituais. E assim o campo inteiro de observações e de possibilidades se abre para todos. Nossos mentores encontram maior facilidade em nos nortear, nos orientar, dando-nos as intuições a respeito dos assuntos que mais nos afligem ou aqueles que devemos cumprir. E assim, buscando essa sintonia com um plano maior, nós primeiramente agradecemos a Deus a oportunidade de juntos estudarmos mais a doutrina que esclarece e que nos explica quem realmente somos e qual o nosso objetivo aqui na vida. E pedimos ao Pai que atue em nossa mente, abrindo um maior campo ao nosso entendimento das lições, para que elas possam tocar o nosso coração, para que saiamos daqui com outras ideias, com outras concepções, para aplicá-las na nossa vida, e assim, renovando o nosso ser de pouco em pouco, atingiremos um passado, aliás, no futuro distante, a perfeição espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, obras póstumas. Hoje falaremos de um assunto, conforme eu disse na semana anterior, polêmico. E enquanto eu estava estudando esse capítulo aqui, eu decidi, na parte referente a esse assunto, que é realmente polêmico, vai me levar um tempo maior de estudos e de esclarecimento, e vai me requisitar um tempo maior de explanação. Portanto, eu vou deixar a parte polêmica desse capítulo para sexta-feira que vem, onde eu irei preparar com mais cuidado, com mais carinho, o tema, vamos dizer assim, nevrálgico, delicado bíblico. Hoje falaremos da teoria da beleza de modo um pouco mais amplo. Lembrando que esse assunto aqui, que se encontra no Obras Póstumas, está publicado na Revista Espírita de 1869, justamente no ano que Allan Kardec desencarnou. Kardec desencarnou a 31 de março. E quando ele desencarnou a 31 de março, a edição de março dessa Revista Espírita já estava lançada. E a de abril, Allan Kardec já deixou preparadinha para ser lançada em abril. Então, o que nós temos de Kardec na Revista Espírita, no ano de 1869, é até a edição de abril. No entanto, se nós buscarmos o volume
da Revista Espírita de 69, nós vamos ver que ela se estende até dezembro. E por que isso surgiu? Porque nós vimos que quando Kardec desencarnou, outras pessoas assumiram a direção do movimento espírita. E eles começaram a utilizar muitos manuscritos que encontraram no escritório do professor Rivail, e com o objetivo nobre, evidente, né, de dar continuidade à obra espírita, eles foram publicando esses escritos ao longo de todo o ano de 1869. Muitos deles, aliás, se encontram aqui no Obras Póstumas. Por que eu estou falando isso? Já adiantando alguma coisa da semana que vem. Porque não necessariamente algumas coisas escritas, tanto nos Obras Póstumas, quanto nos meses de maio até dezembro da Revista Espírita de 1869, refletem necessariamente uma opinião formada e solidificada de Allan Kardec a respeito de alguns assuntos. É importante já deixarmos de antemão esse tipo de informação. Ok? Então, esse assunto aqui é um desses. Vários outros que se encontram aqui no Obras Póstumas. Aliás, eu já havia comentado isso com vocês no ano passado, quando iniciamos o estudo desse livro. Aqui falaremos a respeito da teoria da beleza. À primeira vista parece esquisito, né? Poxa, mas por que será que o codificador da doutrina espírita vai falar a respeito de beleza? Beleza é uma coisa muito relativa, né? O que algumas pessoas acham belo, outras pessoas acham não tão belo assim. O que uns acham terrivelmente feio, outros podem encontrar ali uma certa simpatia. Então a beleza, pelo menos no ambiente aqui material em que nós vivemos, é algo extremamente relativo. Haverá alguma beleza absoluta? Algo assim de consenso geral? Em que todos olhariam e falariam, nossa, isso realmente é fantástico, é belo, não tem como isso ser feito. É isso que o codificador da doutrina, ou pelo menos esse escrito é atribuído a ele, tenta nos passar aqui. E à primeira vista parece um corpo estranho dentro da doutrina, mas ele mesmo esclarece aqui que não é, porque o desenvolvimento da ideia está de acordo até mesmo com o que acontece com a humanidade. Desde as épocas passadas, de muitos milhares até milhões de anos atrás, até a humanidade dos tempos seguintes. A humanidade do porvir. Nós vamos entender isso muito bem, ou pelo menos uma parte, aqui nos escritos atribuídos a Allan Kardec. Antes dele começar, ele diz o seguinte, que essa questão a respeito da beleza foi sugerida por um livro que ele leu, chamado As Revoluções Inevitáveis no Globo e da Humanidade, de autoria de Carlos Richard. Kardec fazia muito isso na Revista Espírita. A Revista Espírita era como se fosse um laboratório dele. Era onde alguns assuntos eram lançados, até mesmo para que ele, Allan Kardec, pudesse detectar a temperatura de alguns assuntos, o que as pessoas, de modo geral, achavam, o que os espíritos, através das comunicações mediúnicas, tinham de pensar a respeito daqueles assuntos. Era um laboratório. Então esse assunto aqui está inserido nisso daí. Era muito comum, por exemplo, ele pegar um artigo de jornal que ele achou interessante, colocar na Revista Espírita e explicar o ocorrido relatado naquele artigo de jornal com base na doutrina espírita. Kardec era muito dinâmico e muito atualizado com os conhecimentos científicos da época. E esse assunto que segue isso aí. Por isso que ele lançou mão, né, desse livro aqui, que ele achou muito interessante, viu ali alguma coisa legal para ser inserida ali na Revista Espírita, e assim ele o fez. Ou pelo menos era a intenção dele fazer. Ele desencarnou antes, fizeram por ele. O que essa obra fala de interessante? Se a gente pegar esse capítulo aqui, nós vamos ver que Kardec transcreve vários parágrafos. Eu não vou ler esses parágrafos aqui, palavra por palavra, porque senão ficaria meio chato. O que nós vamos fazer é pegar a ideia de alguns deles, porque é justamente através dessas ideias que Kardec depois discorre, juntando o conhecimento desse livro
com aquilo que a doutrina espírita passa, nos ensina. Ok? Podem me interromper quando quiserem, para fazer comentários, dúvidas, opiniões, questionamentos. Bom, a primeira coisa que ressalta no texto desse livro que Kardec cita é o seguinte: de pouco mais de 2000 anos atrás até os dias de hoje, sob o ponto de vista estético, a humanidade melhorou sensivelmente. E o autor do livro, para fazer a comparação, ele faz a comparação da humanidade de hoje, quando eu falo hoje, da época dele, século XIX, mais de 200 anos atrás, com os romanos antigos, com os gregos antigos. Então ele pega esses modelos presentes nas moedas cunhadas na época, presentes nas estátuas, e ele faz uma comparação da beleza desses indivíduos nessas épocas de 2000 anos atrás com os indivíduos do século XIX. Ele fala o seguinte, melhorou muito sob o ponto de vista estético. Primeiro ele faz uma comparação com os romanos, dizendo o seguinte: quase a totalidade das estátuas que ele viu, das efígies que ele viu, nos alto-relevos, nos baixos-relevos, das moedas cunhadas da época, quase todos revelam no olhar uma animalidade, uma expressão animalizada, uma rudeza nas expressões faciais. Ele cita exemplos. Ele cita o exemplo aqui, por exemplo, de um indivíduo chamado Brutus. Não o Brutus famoso que mandou matar o pai, aliás, que matou o pai, que era o padrasto de Júlio César, mas o primeiro Brutus. Ele diz o seguinte, que ele é um indivíduo que tinha um aspecto nas moedas cunhadas semelhante a uma águia, com os olhos extremamente pequenos, com o nariz adunco, e realmente foi um indivíduo, sob o ponto de vista da conduta, terrível. Ele mandou decapitar os 2 filhos e acompanhou a sangue frio as execuções. E ele mesmo, posteriormente, mandou estrangular a própria mãe. Então, um indivíduo que, através de atitudes como essas, revelava-se esteticamente feio. É o que o autor estava tentando passar. O segundo Brutus, que esse sim, aquele que matou o Júlio César, ele é mostrado nos desenhos como tendo uma aparência semelhante a uma aparência de asno. É um indivíduo capaz de matar o próprio padrasto, que naquele momento estava precisando muito do seu auxílio, da sua ajuda, de repente, tem esse tipo de aparência. Cícero, que era um orador brilhante à época, tinha um rosto achatado, vulgar, e por aí vai. Ele vai encarreirando ali vários indivíduos, entre homens e mulheres, mostrando que aquelas pessoas, comparadas com as épocas atuais, eram pessoas muito mais feias. Ele fala que com os gregos o negócio não era tão assim. Os gregos eram mais bem talhados, se comparados com os romanos. E esse autor fala o seguinte, olha, não que a feiura tenha desaparecido. Se ele afirmasse isso, obviamente muita gente ia contrapor, é uma coisa óbvia. Isso no século XIX a feiura não desapareceu. Nos dias de hoje a feiura desapareceu? Claro que não. Há muitos indivíduos feios. O que ele estava querendo dizer é que, sob o ponto de vista geral, não sobre as particularidades, a humanidade melhorou sensivelmente. E até ele faz o seguinte comparação. Na época dos romanos, dos gregos, o ideal de beleza feminina era chamada Vênus, Vênus de Milo, Vênus dos Médicis. Ele diz o seguinte, olha, aqui no século XIX, nas ruas de Paris, dá para você ver mais de 50, 60 Vênus passeando ali de sombrinhas ao sol. O que era o ideal de beleza de 2000 anos atrás, hoje, século XIX, tornou-se algo comum. Isso de 2000 anos para cá. Aí ele começa a comparar com os homens das cavernas. Basta a gente ver como que eram os homens das cavernas. Todos peludões, homens e mulheres, um rosto expressando a animalidade, testa curta, dentes enormes. Você assim tem mais ideia de um homem das cavernas comparando com um macaco do que propriamente com um ser humano.
Isso de milhares ou milhões de anos atrás até os dias de hoje. Olha como que nós melhoramos. Porque os homens das cavernas e as mulheres das cavernas do passado estão todos aqui. Vejo vários na minha frente. Eu sou um deles. Nós melhoramos muito sob o ponto de vista estético, no que diz respeito à beleza. Né? E ele termina, Kardec termina citando esse indivíduo, colocando como fato capital o progresso lento, porém seguro, do nosso tipo físico. Percebam que esse indivíduo que escreveu esse livro faz simplesmente observações sob o ponto de vista antropológico e estético. Não entra no campo da espiritualidade. É o que Kardec faz agora. E começa agora a analisar o texto que ele colocou sob o ponto de vista espiritual. Fala. Tem um estudo até voltado para o direito de César de Lombroso, que ele faz uma característica baseada nisso daí mesmo, tipo uma teoria do crime do criminoso, a semelhança da própria feição daquela pessoa, que daria até para ver, tipo assim, ele falou meio animalesco, que seria, no caso, um criminoso aquela pessoa. Isso começou com Lavater, século XVIII, que é um pastor protestante. Ele criou a chamada fisiognomonia. Provavelmente Lombroso deve ter pego alguma coisa disso daí, porque no século XIX era muito famosa essa teoria, em que você desvendava o caráter do indivíduo através dos seus traços fisionômicos. E como isso estava muito em voga na época de Kardec, ele admitia muita coisa nesse sentido. Porque Kardec falava que os traços de espiritualidade do indivíduo se refletiam no corpo físico que ele possuía. Então, ele vai mais ou menos por esse caminho. E ele começa justamente falando assim, Kardec. Das observações concluiu-se que a forma dos corpos humanos modificou-se para melhor à medida que o ser moral se desenvolveu. Comparemos como era na época das cavernas com os dias de hoje. Os conhecimentos que eles tinham, com os conhecimentos que nós temos hoje, as noções que nós temos de convívio social, de humanidade, de auxílio ao próximo, que nós temos hoje, comparemos com aquelas épocas passadas. Não tem nem o que comparar. Melhorou-se muito. Então, Kardec faz uma visão assim, nos dá uma visão geral desse processo, mostrando que à medida que o ser moral foi se aprimorando, automaticamente a forma física foi se aprimorando também. Isso sob o ponto de vista geral. E ele continua: a forma exterior estaria em relação com os instintos e as inclinações do ser moral. Ou seja, segundo o que ele fala aqui, sob o ponto de vista geral, não muito específico. Quanto mais evoluído é o indivíduo, sob o ponto de vista intelecto-moral, mais bem apresentável, sob o ponto de vista da aparência ele é. E o contrário seria verdadeiro. Mais uma vez, estou repetindo, vocês estão percebendo isso. Sob o ponto de vista geral. Quanto mais evoluído o indivíduo é, sob o ponto de vista ético-moral, mais o seu envoltório se aproxima da animalidade, com reflexos no corpo físico. Alguém pode estar pensando: Daniel, então é o seguinte, se eu vejo uma pessoa andando na rua, essa pessoa é linda, eu posso ter certeza que ali existe um espírito elevado do ponto de vista moral? Ou se eu vejo uma pessoa horrorosa, carcaça feia, eu posso afirmar ali que aquele indivíduo, sob o ponto de vista ético e moral, é muito inferior? Não podemos afirmar rigorosamente nada. O que ele fala aqui é sob o ponto de vista geral. E em geral, obviamente, a humanidade de hoje é muito mais bem apresentada do que a humanidade de 400 anos atrás. Não vamos nem falar de 2.000 anos atrás. De 400, 500 anos atrás. A própria evolução da medicina, a própria melhoria no que diz respeito à alimentação, ao saneamento básico, tudo isso vai melhorando.
sob o ponto de vista estético, a questão da pessoa. Mas Kardec não vai para esse lado, ele vai para o lado espiritual da questão. Né? Vocês já ouviram falar do retrato de Jesus? Pela narrativa de Públio Lentulus? Pois é. Busquem na internet que vocês vão achar. Públio Lentulus, que futuramente seria o nosso Emmanuel, ele faz um retrato, uma descrição, até certo ponto bem detalhada, da figura física de Jesus. E aí a gente vê que naquela descrição, o mestre dos mestres se apresenta como sendo um indivíduo muito bonito, tanto no porte quanto nos próprios traços fisionômicos. Eu ia até trazer aqui esse relato, mas acabei esquecendo. Kardec continua. Há casos em que certas fealdades desaparecem sobre as qualidades morais do indivíduo. Então é aquele caso do indivíduo que é feio, mas você vê simpatia nele, porque é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa que tem uma conduta ética, moral, na sociedade, na família, elevada. Então, se você analisar os traços fisionômicos dele, ele é feio, ou ela é feia, mas a parte moral parece que ressalta e suaviza isso. E o contrário também se acha. Pessoas com linhas irrepreensíveis, porém com uma conduta ética inferior. Isso nós sabemos, não tem como negar que isso realmente existe. Concluindo, a beleza real é aquela que mais afastada se encontra da animalidade e que melhor reflete a superioridade moral e intelectual. À medida que nós avançarmos nesses dois pontos, intelecto e moral, automaticamente o nosso envoltório exterior vai ser moral. Eu acho que nós podemos aplicar isso com maior nitidez com relação ao corpo espiritual. Nem tanto ao corpo físico, mas principalmente ao corpo espiritual. Porque há casos em que o indivíduo é muito bonito exteriormente, mas pela conduta ética baixa, espiritualmente, perispiritualmente, melhor dizendo, ele é feio. E André Luiz conta um caso muito interessante que está presente no livro Libertação. Ele está junto com o seu mentor espiritual visitando um médico encarnado. Esse médico é envolvido numa história de uma mulher chamada Margarida, mas não vem aqui ao caso. Ele, André Luiz, junto com o mentor, chegam na casa desse médico, o médico dessa moça ali, que vamos dizer assim, é o pilar central dessa história. Mas eles chegam na casa desse médico. O médico, ele tinha 2 filhos, já moços, e era casado pela segunda vez. A primeira esposa dele tinha morrido. Só que a primeira esposa tinha morrido, e por uma questão assim, de pouco preparo espiritual, ela desencarnou e permaneceu na casa. E o médico casou pela segunda vez, com uma moça bem mais jovem que ele, mas extremamente vulgar. Tanto que o ambiente da casa era terrível. As discussões eram constantes, as brigas inúmeras, mesmo porque a primeira mulher desencarnada ligava-se aos 2 filhos, instigando-os contra o próprio pai e contra a madrasta. E André Luiz chega nesse ambiente aí, aquela vibração pesada, acompanhando o médico. Logo na entrada do médico já trava uma discussão com o filho mais velho, que estava sentado no sofá fumando. O filho mais velho cobra ele porque ele não chegou mais cedo para almoçar. Já ali uma discussão acontece e eles depois vão à mesa almoçar. O médico, os 2 filhos e a segunda esposa. E André Luiz analisa a mulher, vestida com aprumo, com joias bem discretas, mas muito bem arrumada, o cabelo na moda e ela assim muito bem pintada, no que diz respeito à maquiagem. Sob o ponto de vista estético, uma mulher linda. Eles terminam a refeição, mais uma discussão acontece, dessa vez entre a esposa e o médico, e a mulher vai se deitar no sofá para poder dormir um pouquinho.
E o espírito protetor do médico vira para o André Luiz e fala o seguinte: você quer ver uma coisa? Vem até aqui. E aí ele leva André Luiz para onde a mulher estava dormindo. A mulher realmente estava repousando, deitada no sofá, na verdade era no divã. E André Luiz chega no exato momento que ela estava saindo do corpo. E ele descreve uma bruxa. Fisicamente falando, ela era linda. Mas espiritualmente, André Luiz fala, era uma bruxa dos contos de fada. Boca, nariz, olhos e orelhas monstruosas. Era um negócio tão feio que a primeira esposa, ao ver aquilo ali, que ela sempre via, né, porque estava lá sempre, não se animou muito a travar uma discussão, não. Tratou de ir embora, de tão feia que a mulher era. E o mentor do André fala: tá vendo, André, a diferença entre a vida exterior e a vida interior? Essa mulher aqui, exteriormente falando, é uma das damas da alta sociedade aqui no Rio de Janeiro. Porém, espiritualmente, ela está ligada a uma gangue de espíritos inferiores. E realmente, ela sai do corpo penosamente, pesadona, toda horrorosa, e vai se encontrar com seus comparsas das trevas. Então aí a gente percebe muito bem isso que Kardec fala. Uma coisa é a conduta espiritual da pessoa dando a beleza, outra coisa é a beleza das formas exteriores. Nem sempre o indivíduo muito bem aparentado fisicamente é elevado espiritualmente e vice-versa. Há casos e casos. Logo depois que Kardec comenta isso daqui, ele coloca no finalzinho do capítulo 2 comunicações essas que foram lidas na Sociedade Espírita de Paris, que foi o primeiro centro espírita do mundo, né? Comunicações que meio que concordam com o pensamento inicial dele. Mas antes da gente entrar nisso, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Alguma observação? Não? Então vamos lá. Primeira comunicação de um espírito que assina com o nome de Panfilo. O que ele fala na primeira comunicação? Aqui, pegando os pontos básicos, que batem muito com aquilo que Kardec falou. Que o amor é a fonte primária de toda a beleza. Então, quando se fala em beleza, e quando se responde ao primeiro questionamento que Kardec faz no início desse capítulo, haveria uma beleza absoluta? Uma beleza, sim, que todos concordassem que realmente aquilo é belo? O Espírito já dá logo de cara. O amor é a fonte primária de toda a beleza. E fala que nós, como espíritos imortais que somos, devemos nos esforçar para atingir a perfeição espiritual. E o que é a perfeição espiritual, senão a execução desse amor? E automaticamente, é automático, à medida que vamos nos aproximando da meta, que é a perfeição espiritual, a perfeição das formas vai também se aproximando dessa meta do ideal. O Espírito continua: se no nosso mundo ainda existe pouca beleza, é porque a beleza moral ainda está no início do seu desenvolvimento. E o Espírito vai mais além, dizendo o seguinte, que a nossa época está assinalada como sendo uma época de transição. E que dessa época de transição, com a melhoria intelecto-moral dos habitantes do nosso planeta, uma nova raça surgirá. De seres humanos maiores, mais fortes e mais belos. Uma raça, inclusive, onde reencarnarão espíritos adiantados, que reencarnarão aqui em massa, promovendo o início dos tempos venturosos. Olha que coisa mais bonita essa mensagem. Dizendo que se na nossa época aqui, se ainda não existe essa beleza espalhada das formas humanas, é porque não existe tanto aperfeiçoamento do ponto de vista moral. E é claro que nós podemos aperfeiçoar as nossas formas físicas. Quando a gente lê isso daqui, até parece que os espíritos estão criticando
vamos dizer assim, os métodos de melhoria da beleza aqui na Terra. Não é? As academias, a plástica, a maquiagem, andar bem vestido, com uma boa aparência, eles em nenhum momento estão criticando isso. Nenhum. O que eles ressaltam aqui é que nós devemos priorizar a beleza interior como sendo a verdadeira fonte primária de toda a beleza. Em nenhum momento eles criticam aqui as nossas ações no intuito de nos apresentarmos bem. Nada disso. Mas se o nosso pensamento for corrente nesse sentido, se a gente gasta o nosso tempo, se nós gastamos os nossos neurônios, o nosso tempo, a nossa energia, simplesmente para investir numa forma física que vai se degradar com o tempo, aí que mora o perigo. Lembra daquilo que o Cristo nos falou? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós depositarmos todos os nossos sentimentos, toda a nossa fonte de felicidade em algo que com o tempo vai se degenerar e vai se decompor, automaticamente nossa felicidade está fadada à decomposição. Eu fico imaginando essas pessoas extremamente preocupadas com a aparência, cuja vida gira em torno disso. Quando acontece o desencarne delas, quando chega do lado de lá, muitas carentes de recursos interiores, de um aprimoramento moral. Como chega do lado de lá? A tristeza, o desencanto, a depressão. Por que depositaram as suas fichas de felicidade em algo que é passageiro, que é transitório? Muito bem fariam se, ao mesmo tempo que investissem na sua beleza física, também e principalmente investissem no embelezamento das suas qualidades. O Espírito Panfilo falou isso: o amor é a fonte primária de todas as belezas. Investissem no desprendimento, investissem no crescimento de ordem intelectual, investissem no desapego, investissem na sensibilidade, enfim, em todas as qualidades ético-morais. Essa pessoa estaria embelezando ao mesmo tempo a parte física, a parte espiritual. Ao desencarnar, porque um dia ela vai desencarnar mesmo, ela vai chegar do lado de lá cheia de tesouros de beleza. Os da terra ficaram aqui, se decompondo. Quanto tempo a gente perde nisso daí, gente? Quanta tristeza a gente passa por não ter aquela aparência desejada, não é? Ah, eu queria tanto ser bonito igual o artista da televisão. Ah, eu queria muito ter os olhos dele. Ah, eu queria tanto ter o cabelo dela. A gente às vezes fica pesaroso, desenvolve sentimentos negativos sobre nós mesmos com base em algo que é profundamente transitório. Quantas vezes uma doença mais prolongada já é o suficiente para transformar profundamente o nosso corpo físico? Há casos de indivíduos que ficam no leito de hospital 1, 2 meses, quando você vai ver, eles estão francamente reconhecíveis. Se o corpo físico tem essa plasticidade, imaginemos o corpo espiritual. Não é? A segunda comunicação aqui é do espírito Lavater, que a gente comentou agora há pouco, Johann Caspar Lavater, que foi pastor protestante suíço, mas era filósofo, teólogo, e ele criou a chamada teoria da fisiognomonia, que é aquilo que a gente estava comentando, que daria para você verificar o caráter do indivíduo analisando as expressões fisionômicas dele, nariz, os olhos, a boca, enfim, os traços da fisionomia. Fez muito sucesso essa teoria no século XIX, que aliás não é nem criação dele. O negócio começou muito
muito tempo atrás na Índia, já que os hindus achavam que a alma se expressava através do corpo físico, e eles têm uma certa razão nisso. Os chineses posteriormente desenvolveram, a ponto de incorporarem na medicina tradicional chinesa a análise das feições do indivíduo para detectar se aquela pessoa tem equilíbrios ou desequilíbrios energéticos, inclusive naquele ou neste órgão físico. E até hoje a medicina tradicional chinesa leva bastante em conta isso daí. A análise, por exemplo, das mãos, da fisionomia, do aspecto da face, do corpo da pessoa, da forma da língua, para verificar os padrões de energia do indivíduo. E aí eles agem no intuito de proporcionar saúde. Quer dizer, uma coisa antiga, né? Lavater veio depois do século XVIII, né? Estender mais isso daí. Bom, ele dá uma comunicação aqui. E ele fala o seguinte: somente é belo o que é belo para todo mundo. E o que é essa beleza que é absoluta, que é a beleza para todo mundo? É a beleza eterna, nada mais é do que a manifestação divina nas obras e leis de Deus. Fala que a única beleza que você pode chamar de absoluta é a manifestação de Deus no universo. É a manifestação de Deus na natureza. É algo absoluto. Alguém aqui já ouviu falar no número de Deus? Ninguém ouviu falar? Também chamada de razão áurea ou proporção áurea. O que é isso? Isso foi descoberto no século XIV por um matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci, analisando inclusive a reprodução de coelhos, ele chegou numa sequência numérica, que é mais ou menos a seguinte: um número seria o resultado da soma dos dois números anteriores. Como assim? A sequência de Fibonacci começa assim: 0, 1, 1. Por quê? De onde que vem esse segundo 1? 1 mais 0 dá 1. E depois vem 0, 1, 1, 2. De onde que vem esse 2? 1 mais 1, 2. Depois vem 3, por quê? 2 mais 1, 3. E depois vem 5. 3 mais 2, 5. E por aí vai. Até o infinito. Esse matemático descobriu que se você pegar um número qualquer e dividir por um número imediatamente anterior, aparece um número. E esse número, Fibonacci descobriu que é um número presente na natureza e que dá a beleza das formas naturais. Se eu não me engano, desculpa, é 1,618 esse número. É chamado Φ na matemática. É a razão áurea, o número de Deus. Pra vocês terem uma ideia. Esse número, ele está presente, por exemplo, na disposição das pétalas de uma flor. Ele está presente na disposição das sementes de um girassol. Ele está presente na concha do caracol. Ele está presente, inclusive, na nossa altura. Se você pegar a sua altura, do topo da cabeça até os pés, e dividir pelo tamanho que vai do seu umbigo até os pés, dá um número muito próximo do fim. Tanto que os artistas famosos, meio que intuitivamente, utilizavam esse número na criação de suas obras. A Mona Lisa, de Da Vinci. Analisando, os cientistas descobriram. A proporção ali empregada é a proporção áurea, ou razão áurea, ou o número de Deus. Os construtores das pirâmides do Egito, os cientistas descobriram que os blocos que formam lá, a grande pirâmide de Kéops, são mais de 2 milhões de blocos. Mas o bloco que está imediatamente acima do bloco de baixo é 1,618 vezes menor que o bloco de baixo. Por isso que a pirâmide é algo perfeito. Descobriram, inclusive, que a nossa Via Láctea, que é uma espiral, obedece também a essa proporção áurea, o número de Deus. Quer dizer, o que Lavater fala aqui,
que beleza absoluta é aquela somente que se dá através da manifestação de Deus na natureza. Talvez ele estivesse querendo falar desse número. Essa é a beleza absoluta. O resto é beleza convencional, relativa. Nós podemos achar um ser humano bonito, mas pergunta para um caranguejo se ele acha mais bonito alguém da sua espécie ou um ser humano. Quem que ele acha? Pergunta para um urso polar se ele acha mais bonita a ursa ou um caracol. A beleza é algo convencional. E até mesmo nas épocas da humanidade a beleza é convencional. O que era bonito há 300 anos atrás não é mais bonito nos dias de hoje. E o que será bonito daqui a 100 anos, com certeza não é o bonito de hoje. Isso é relativo. Até entre os mundos. No livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus empreende viagens a Marte e a Saturno. E ela fala que os habitantes de Marte, mais avançados do que nós, têm uma complexão física muito parecida com a humana, com a diferença que dos omoplatas saem protuberâncias, a semelhança de pequenas asas. E ela descreve os habitantes de Saturno que são mais evoluídos que os de Marte, consequentemente muito mais evoluídos que os daqui, nós, como seres monstruosos, que fazem revoluções no ar, usando as suas membranas à guisa de asas. Para elas, aquilo é terrível, terrivelmente feio. Mas são seres, sob o ponto de vista intelecto e moral, muito mais avançados do que nós. Então a beleza material é algo muito relativo. Lavado, ele inclusive fala da beleza existente no reino mineral, né? Que aquela gema, que aquela pedra que mais se reúne em todas as harmonias é a mais bela. Então aí a gente vê o exemplo do diamante, do topázio, do rubi, da esmeralda. Nós vemos também que cada tipo de planta, cada tipo de flor apresenta uma beleza que lhe é relativa, mas que todas as harmonias somadas ali dão origem àquela beleza maior, primordial. Passa pelo reino mineral, passa pelo reino vegetal, passa pelo reino animal. E ele termina aqui falando que nós que progredimos temos uma beleza relativa, que é debilitada pelos nossos elementos desarmônicos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, as nossas belezas vão ficando cada vez mais aprimoradas. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Fala. A teoria de que o espírito ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, desperta no animal e se agita no homem. É uma teoria válida? É uma teoria válida. Dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no animal, se agita no homem. Ao contrário, desperta no homem e vive no anjo. Essa teoria é a evolução da alma, chamada evolução anímica, que vai desde o reino mineral até o reino angelical. Então nós, espíritos que somos, quantos anos que vocês têm? Vocês não têm 30, 40, 80, 12, 15, não. Vocês têm milhões de anos. A essência espiritual que te forma hoje, que hoje é individualizada, que hoje tem autoconsciência, que convencionou se chamar de espírito ou alma, elaborou-se penosamente, passando pelos reinos inferiores da natureza, desde o mineral até chegar na nossa condição. E continuará evoluindo. Cada reino tem a sua beleza, cada reino tem a sua harmonia. Reunidas essas harmonias todas, formam a beleza primordial de cada reino. Olha só como que a nossa viagem vem de longo tempo. E olha só o objetivo nosso, que é a perfeição, quanto tempo vai demorar? E quantos de nós ainda temos medo da morte?
Medo de morrer, medo de perder esse corpinho. Você já morreu milhares de vezes? Milhares, vamos falar milhões. E ainda vai desencarnar muitas vezes no futuro. Desencarnar é um ato tão natural quanto respirar, quanto se alimentar. Não podemos ter medo disso. Podemos temer a morte de modo algum, sob nenhum aspecto. É simplesmente a mudança de uma casa, né, de um local onde nós nos encontramos, para outro local, para outra casa. Fala. Futuramente, nesse processo de evolução, você acredita que nós iríamos recordar de vidas passadas? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A gente só não faz isso com mais facilidade porque o nosso corpo físico é pesado, né? E nós ainda não estamos preparados do ponto de vista psicológico e estrutural para compreendermos aquilo que nós fizemos em vidas passadas. Iria nos prejudicar muito mais do que auxiliar. Mas à medida que nós vamos evoluindo, espiritualmente falando, nós vamos tendo acesso cada vez maior a lembranças cada vez mais nítidas de vidas anteriores. Vai chegar um novo momento em que o próprio corpo físico nosso vai se revestir de uma matéria muito mais sutil do que essa venosa, pesadona. E aí, as lembranças da alma vão ser muito mais nítidas e muito mais facilitadas do que aquelas que nós temos hoje. Uma certeza disso. Nenhuma possibilidade, é algo que vai acontecer. Sim, é uma frase de Jesus que diz assim: muito que vos digo hoje, não podeis entender, mas chegará tempo em que entendereis tudo e acrescentareis tudo. Exato. Naquela época de 2000 anos atrás, Jesus se limitou a apresentar aquilo que é básico e essencial. A existência de um Deus que é amoroso e de um amor como sendo o caminho a ser percorrido para atingir o objetivo do reino de Deus. Jesus trabalhou os 3 anos que ele teve aqui, pregando, trabalhando esse aspecto aí. Mas os seres humanos naquela época não tinham condição para entender as minúcias decorrentes disso. Encarnação, mediunidade, vida após a morte. Eles podiam entender alguns aspectos disso, mas assim, de forma muito nebulosa e incompleta. Então Jesus tinha conhecimento de tudo isso que a gente tem hoje, e muito mais coisa do que nós conhecemos hoje. Nós, de 2000 anos para cá, melhoramos muito. Ganhamos mais condição de compreender. E daqui para frente, a melhoria não vai parar. Se melhoramos esses milênios todos, vamos melhorar daqui para frente. Ok? Daniel, Sim. uma colocação. Mostra-se que a gente está entrando nessa questão, né, da transição planetária. Eu fiquei pensando aqui agora entre o culto da beleza material, né, que é assim, exacerbado hoje em dia em muitos casos, mas ao mesmo tempo a gente também tem o culto de uma alimentação saudável, de cuidar do seu corpo, né, de uma forma saudável para cuidar, né, desse corpo, porque que a gente está habitando. Então, eu acho que está essa efervescência. Isso. De um lado, para você cuidar bem, né, do seu corpo, deixar ele saudável, mas também da beleza exacerbada. O exagero do outro lado. Né? Mas é uma tônica muito frequente em tempos de transição, onde 2 ideias antagônicas elas convivem, né? E daí muitos choques realmente acontecem. Mas isso daí, com o tempo, ele vai ser asserenado. Com o tempo, tudo aquilo que é excessivo vai chegar ao seu patamar normal de equilíbrio. Tenhamos dúvida a respeito disso. Porque a própria humanidade vai sentir que todo exagero gera problemas para o futuro. Todo exagero, tudo, qualquer tipo de campo. E com essa sabedoria, nós, seres humanos, vamos chegando a um ponto de equilíbrio, vamos nos aproximando cada vez mais dele. Ok? Só para a gente encerrar aqui um assunto interessante, que eu vi no livro Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 12, que fala sobre planejamento reencarnatório. Quem quiser entender um pouco mais a respeito de planejamento reencarnatório, leiam esse livro Missionários da Luz, principalmente os capítulos 12, 13 e 14. O 13 fala da reencarnação de Segismundo. O 12, ele fala sobre o planejamento reencarnatório. André Luiz, em nosso lar, vai no chamado Instituto de Planejamento de Reencarnações.
Segundo ele, lá na cidade de Nosso Lar, esse instituto é composto de vários prédios, inúmeras outras construções menores, grandes parques, árvores belíssimas, bancos, inclusive, enfim, uma movimentação muito grande de pessoas. Nesse local acontece o planejamento de algumas reencarnações. Ele é levado lá para entender o que ia acontecer no capítulo 13, na reencarnação do Ser Jesus. Ele precisava de conhecimentos mais aprimorados. O Alexandre, mentor dele, falou o seguinte: você vai lá para você aprender um pouco mais a respeito disso. Entrega ele dentro de um prédio, nas mãos de um sujeito chamado Manassés. Manassés é um sujeito que conhecia tudo daquele local e começa a conversar com o André Luiz a respeito desse ambiente todo. Conversa toda belíssima e muito instrutiva. Como a gente aprende estudando André Luiz? Incrível. Enfim, Manassés conduz André Luiz lá pelas tantas, numa sala vastíssima, onde André Luiz vê várias telas com desenhos anatômicos muito minuciosos. Desenhos de corpos, de glândulas, né? De órgãos, de tecidos, enfim, tudo muito bem desenhado. E o Manassés explica: aqui nessa sala existem embriologistas, biólogos, médicos, enfim, indivíduos com conhecimento biológico, de embriologia, acentuado, e eles planejam para os futuros corpos físicos de algumas pessoas que vão reencarnar na Terra. E ele começa a passar para André Luiz inúmeros casos interessantes. Depois vocês lembram. Lá pelas tantas chega uma mulher, cumprimenta o André Luiz, cumprimenta o Manassés e fala: Manassés, está aqui o desenho que os engenheiros me apresentaram. E André Luiz viu que era o desenho perfeito do corpo de uma mulher. Era o futuro corpo dela, que ela ia ter como reencarnar. Ela falou assim: olha, eles capricharam demais. Inclusive o meu sistema endócrino está perfeito nas suas minúcias. Porém, eu fui aconselhada pelos meus benfeitores maiores a não me apresentar na vida terrena com os traços do corpo, a forma do corpo irrepreensível, a fim de que eu não me desviasse do meu objetivo maior. E ela fala o seguinte: Manassés, você sabe que eu tenho que reaver um patrimônio espiritual enorme. Tem que corrigir muita coisa que eu fiz errado no passado. Eu não posso me distrair na matéria. Eu não posso me perder. E uma forma humana harmônica, um corpo harmônico, um rosto harmônico, predispõe, não é uma certeza, mas induz os indivíduos a errarem em muitos aspectos. Manassés arregala os olhos, né? E ela fala o seguinte: você está vendo essa região aqui do meu pescoço? Gostaria de te pedir, por favor, para você conversar com os técnicos especializados para não desenharem a minha tireoide e as minhas paratireoides desse modo irrepreensível. Eu não estou interessada em apresentar-me lá na Terra com o corpo de Vênus. Prefiro vir feia, porém vencer sob o ponto de vista espiritual. Ele fala o seguinte: não, muito bem, eu vou conversar com os técnicos para eles alterarem o desenho do teu futuro. Gente, isso encerra profundamente ensinamentos muito profundos, galera. Quantas vezes, aquilo que a gente estava falando ali, a gente se entristece, se revolta, se deprime por não ter aquele corpo, por não ter aquele rostinho angelical. Perdemos tempo, perdemos às vezes fosfato, nos acabamos emocionalmente por conta de algo transitório, e que pode nos levar a desequilíbrios vários. Pelo amor de Deus, não interpretem aqui, isso daqui é um culto da feiura, não é nada disso. Cuide-se, aprimore-se, né? Vá à academia, né?
Use aí dos seus arsenais de beleza, mas não coloque isso como sendo a parte mais interessante e principal da tua existência física, porque não é. Daqui a pouco, as décadas vão passando e por mais que você se esforce, por mais que você capriche, o corpo não. E o corpo se desagrega. E dali a pouco você vai desencarnar. E aquilo que você investiu tanto tempo, investiu tanto da tua saúde, vai se decompondo lá no cemitério. A realidade é essa. Nossa, isso é duro de ouvir, né? Mas é a realidade. Invista na tua saúde. Invista sim, você quer se apresentar bem disposto, bem apresentado. Maravilha! Mas a principal função sua na vida é crescer espiritualmente, é embelezar-se interiormente, é buscar qualidades morais. Ainda nesse mesmo capítulo 12, Manassés fala para André Luiz sobre os completistas, que são aqueles indivíduos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo físico oferece. São aqueles que não gastam energia com bobagem. Quando eles desencarnam, eles são recebidos com festa no plano espiritual. São raríssimos. Porque boa parte da humanidade desperdiça energias, 20, 30, 40, 50, 60% das suas energias, e desencarna antes da hora. Os completistas não. Eles aproveitam integralmente o corpo físico para coisas construtivas. Aí a Manassés fala para o André Luiz: André, um completista é recebido aqui com festa. E por mérito, numa futura existência, ele pode escolher à vontade o corpo físico que ele vai ter. Ele que escolhe. André Luiz logo pensou: nossa, então ele vai escolher um corpo irrepreensível. Manassés falou: negativo. Os que eu conheço são aqueles indivíduos que escolheram um corpo resistente, saudável, durável, forte, mas fizeram questão de atenuar a beleza física, porque sabem muito bem, por serem ainda imperfeitos, o magnetismo pessoal pode induzir-os a quedas futuras. Então, se você fez, você pode ser um completista. Escolher um corpo desse jeito para poder crescer espiritualmente. Não é? Às vezes é isso mesmo. Não significa necessariamente que um indivíduo muito bonito é inferior, ou aquele que é muito feio é superior. Como eu disse, tudo isso a gente pode interpretar sob um ponto de vista geral. Existem inúmeras exceções de caso a caso. Ok? Dúvidas, perguntas, considerações? Semana que vem ainda vamos estar nesse capítulo. E aí nós vamos falar do ponto nevrálgico dele. Só uma pergunta: Allan Kardec era racista? É o que a gente vai falar na semana. Ok?